Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Todos nós temos o poder de mudar o destino da humanidade. Cada um de nós é mais importante do que acreditamos. Todo acontecimento relevante no universo é composto por pequenos acontecimentos que, agindo em cadeia sequencial, provocam grandes acontecimentos. Então, todos os grandes acontecimentos do universo são pequenos, é o acúmulo de pequenos acontecimentos que, encadeados, produz um grande acontecimento em todo o nosso universo. Por sua vez, grandes acontecimentos mudam constantemente o destino da humanidade. Então, pequenos acontecimentos provocam grandes acontecimentos que, por sua vez, modificam a todo momento o nosso destino, ou o destino da humanidade. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa tivesse jogado uma simples casca de banana no chão, onde a mãe de Hitler passaria quando estava em gestação, e esta, pisando na casca de banana, tivesse sofrido uma queda, resultando em um aborto, a história da humanidade teria sido muito diferente. Ou seja, uma pessoa comum, os simples atos dessa pessoa comum de jogar uma casca de banana na rua poderia provocar a queda da mãe do Hitler quando estivesse em gestação, e essa queda poderia provocar um aborto, o que teria mudado a história da humanidade. Veja como um simples ato aparentemente sem importância pode ter uma grande importância no futuro, pelo encadeamento de circunstâncias e de variáveis. Neste caso, uma pessoa comum e anônima, com um simples ato, poderia ter modificado o destino da humanidade para sempre, e nunca saberíamos. Ou seja, esse ato poderia modificar o destino da humanidade e nós nunca saberíamos que isso aconteceu. Não é verdade? A queda de um meteoro, como milhões que já atingiram a Terra desde a sua criação, destruiu os dinossauros, o que permitiu o domínio dos mamíferos e o surgimento da espécie humana na Terra. A humanidade, por sua vez, pode, por um simples ato de vontade, destruir a vida em todo o planeta. É uma sequência de acontecimentos. Então, entre milhões de meteoros que atingiram a Terra desde a sua criação, um único meteoro que caiu no planeta destruiu os dinossauros. Com isso, permitiu que os mamíferos se desenvolvessem e chegássemos à espécie humana, que por sua vez, por sua vontade e com sua tecnologia, pode destruir todo o planeta. Vejam a sequência de acontecimentos e as variáveis que podem alterar o nosso futuro. Todos os acontecimentos do universo são resultado de uma sequência de acontecimentos naturais. Então, todo o nosso universo, tudo que existe no universo, são uma sequência de acontecimentos perfeitamente naturais. No entanto, o ser humano, com sua inteligência e tecnologia, pode iniciar uma sequência de acontecimentos com resultados imprevisíveis. Então, cada ato que praticamos pode resultar em um grande acontecimento. E esses acontecimentos são completamente imprevisíveis, pois desconhecemos todas as variáveis envolvidas.
o que no fim também seria um acontecimento natural. Ou seja, a própria destruição do planeta, a destruição climática, também é um acontecimento natural, é claro. Por quê? Porque é um acontecimento natural pelo desenvolvimento da mente, da inteligência e do conhecimento humano. Então não há nada de sobrenatural nisso. Quem sabe, eu ou você, não agimos ou agiremos praticando um ato que irá impactar toda a humanidade sem nem mesmo ter consciência disso. Como podemos afirmar que eu e você já não praticamos ou praticaremos um ato que no futuro pode alterar o destino da humanidade? Nós não sabemos. Imagine que podemos gerar ou já ter gerado um descendente que poderá salvar ou destruir a humanidade daqui a 100, 300 ou 500 anos. Quem sabe um dos nossos descendentes no futuro poderá salvar ou mesmo destruir a humanidade. Então, pelo ato, pela vontade de termos um filho, um descendente, poderemos estar decidindo o futuro da humanidade e do próprio planeta. Não tem como saber. Por isso, devemos fazer a nossa parte procurando agir da melhor forma possível. Podemos não ter o controle sobre as consequências dos nossos atos, mas podemos fazer o melhor possível. Não há como prever as consequências dos nossos atos. Muitas vezes, até tendo uma boa intenção, poderemos causar algo muito ruim. Então, se não temos o controle das consequências dos nossos atos no futuro, devemos, pelo menos, agir da melhor forma possível. Ou seja, devemos fazer a nossa parte. Só temos o controle sobre a prática do ato. Uma vez que praticado, não temos o controle sobre as consequências. Então, como já foi dito, só temos o controle dos nossos atos, de como vamos agir, mas não temos nenhum controle sobre as consequências desses atos. Então, devemos pensar bem antes de agir. Porque uma vez feito o ato, uma vez que o ato seja praticado, não há formas de prever ou de evitar as consequências. Lembrando que, do ponto de vista espiritual, o destino da humanidade já está traçado desde a nossa criação. Acreditem ou não, o destino da humanidade já está traçado, já está decidido por Deus. Não há como evitar isso. Vamos explicar mais um pouco sobre essa situação. Esse destino é evoluir até a perfeição. Essa é a vontade de Deus e não há nada que possamos fazer a esse respeito. Nosso relativo controle é sobre como se dará a evolução, ou seja, o destino final está traçado. Como chegaremos lá e qual caminho percorrer, este sim depende do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso destino já está traçado, é a perfeição. Como chegaremos à perfeição? Aí depende do nosso livre-arbítrio. Se de uma forma boa, se de uma forma, se pelo caminho do bem ou se pelo caminho do mal. É como a nossa vida aqui. Nós nascemos, não temos o controle sobre o nosso nascimento. Os nossos pais podem ter, mas nós não temos o controle sobre o nosso próprio nascimento e sobre a nossa própria morte. Só temos o controle, ainda assim relativo, do que acontece entre o nascimento e a morte. É assim como a humanidade. Nós não tivemos controle quando a humanidade foi criada. E não temos controle porque o nosso destino é a perfeição.
Então só temos um relativo controle nesse período entre a criação da humanidade e o seu destino final. E aí depende do nosso livre-arbítrio. Nem mesmo a destruição da espécie humana na Terra poderá alterar nosso destino espiritual. Somos espíritos, não somos matéria. Nem mesmo a destruição da humanidade na matéria pode alterar o nosso destino como espíritos. Como disse Jesus, na casa de meu Pai tem muitas moradas. A evolução se dará, seja na Terra, em outros mundos, outro universo ou em outra dimensão. Então, a casa de Deus tem muitas moradas, ou seja, há inúmeros locais, lugares, dimensões, mundos, universos em que poderemos fazer a nossa evolução. Então, não há meios de evitar a nossa evolução como espírito. É uma decisão de Deus, é um propósito de Deus e contra ele nada é possível fazer. Deus não tem pressa, pois a pressa não tem sentido para um ser eterno, porque um ser que é eterno terá pressa. Não, ele é o dono do tempo. Você está consciente sobre a sua responsabilidade quanto ao destino da espécie humana no planeta? Eu e você, nós estamos mesmo conscientes da nossa participação, do nosso papel nos destinos da humanidade? Eu acho que não. Mas é sobre isso que estamos conversando agora. Lembre que uma simples decisão pode gerar um filho. Uma simples decisão de gerar um filho pode no futuro mudar o destino da humanidade na Terra. Uma simples decisão, vou ter um filho, pode modificar o destino da humanidade. Um simples ato seu hoje, ou seu ou meu, mesmo um ato sem aparente importância, pode mudar totalmente o seu próprio futuro, nesta encarnação e até mesmo nas próximas. Um simples ato seu, no final desta encarnação, pode alterar a próxima para o seu bem ou para o seu mal. Então lembre que um simples ato nosso, mesmo na hora da morte, pode alterar o destino, o nosso destino e a nossa próxima encarnação. É um fato. Então, é preciso ter muito cuidado com os nossos atos. É preciso ter muito cuidado com o que fazemos, os atos que praticamos neste mundo durante essa encarnação. Ela pode definir ou ela realmente define como serão as próximas encarnações. Valorize cada minuto e cada ato seu durante essa maravilhosa viagem nessa espaçonave incrível. Então devemos valorizar cada segundo na bênção desta encarnação. Estamos numa maravilhosa nave espacial, viajando a milhares de quilômetros por segundo. É uma maravilha, uma bênção estarmos aqui. Então vamos aproveitar cada minuto, cada segundo dessa viagem maravilhosa. E jamais subestime a importância de cada ser humano na história da humanidade. Então não devemos subestimar nada nem ninguém. Uma simples pedrinha no asfalto pode modificar a história da humanidade, pois pode fazer tombar o carro de uma pessoa poderosa, de uma peça-chave para o destino da humanidade na Terra. Então não devemos subestimar ninguém. Você não conhece o futuro, mas Deus sim. Então, mais uma vez, devemos valorizar a todos, pois nós não conhecemos o futuro.
ok? Então ficamos por aqui. Peço a Deus que abençoe a todos nós, nos ilumine, nos dê paz, saúde, felicidade, prosperidade, equilíbrio e muito amor. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, meus amigos. Fiquem com Deus.